transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. É teu.
Graças a Deus, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos diante do Senhor na sua casa. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui estamos mais uma vez na casa de Deus para juntos adorarmos o Senhor, prestando a Ele culto, cantando louvores a Ele, orando, clamando ao Senhor, mas também é hora de nós pararmos e ouvirmos a sua voz. E neste momento eu quero convidar você que se encontra nos assistindo pelas redes sociais a curvar sua cabeça onde você estiver, para nós então orarmos ao Senhor, pedindo a Ele direção, graça, para que Ele possa ministrar os nossos corações e podermos então sermos edificados, alimentados pela palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia onde o Senhor nos permite podermos estar na Tua casa, Pai, poder estar aqui compartilhando a Tua palavra com aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, Pai, de podermos prestar culto ao Senhor, de podermos falar da Tua palavra, de poder ouvir a Tua voz, meu Deus. Fala conosco, abre o nosso entendimento, ó Deus, nos ajude a abrir também nossos corações, para que a Tua palavra possa, de fato, Pai, ser guardada em nossos corações. Como diz o salmista, meu Deus, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida para poder abençoar e ministrar na vida de todos aqueles que estarão, Senhor Jesus, nessa hora, ouvindo a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguns dias atrás eu estive aqui trabalhando um tema muito relevante, muito interessante com vocês, onde eu falei sobre uma realidade muito contemporânea, contextualizada com o momento que nós estamos vivendo, que é sobre inimigos da cruz. Tinha falado para vocês que uma vez que o homem, ele pecou contra Deus, ele sai fora do propósito para o qual Deus o criou, e Deus então cria ali um plano A, para resgatar o homem, trazer o homem de volta para o propósito eterno do Senhor, que é de nos levar a termos comunhão, intimidade com Ele. E esse plano não era outro a não ser Jesus Cristo. E Jesus então vai nascer, vai vir aqui a este mundo aqui, e é interessante que tudo que Satanás vai fazer com relação a Jesus Cristo vai se resumir em duas coisas: levá-lo a pecar ou desistir da cruz. Mas ele fracassou, ele falhou, porque Jesus Cristo, ele não pecou e ele não desistiu da cruz. E na cruz então, ele dá a vida dele por mim e por você, para nos perdoar, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna, para restaurar a nossa relação com Ele, nos adotar, nos levar a sermos propriedade dEle, habitação do Espírito Santo de Deus, de nos levar a servi-lo e viver uma vida de plena comunhão e intimidade com Ele. Sabendo então que o inimigo de nossas almas, o diabo, não satisfeito, ele mais uma vez então se volta para a humanidade e ele então vai fazer de tudo para que nós então não olhemos para a cruz, para que não olhemos para Jesus e possamos ter a nossa vida na presença de Deus. E na mensagem passada, na última mensagem que eu compartilhei, Inimigos da Cruz, parte 1, eu trabalhei com vocês a respeito da religiosidade, um dos inimigos da cruz. Porque, como eu falei para vocês, Deus, Ele nos quer levar a uma realidade de intimidade com Ele. Mas, infelizmente, Satanás, se aproveitando da inocência, da ignorância das pessoas, tem levado pessoas, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, falo isso com muita tristeza, por sinal, não tem uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Pelo contrário, tem uma vida de muita religiosidade. E como eu falei para vocês, religiosidade, ela não produz relacionamento com Deus. Ela só produz uma vida de fachada, de aparência, onde Jesus mesmo vai dizer que as pessoas, elas honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava muito longe de Deus. Aliás, Jesus cita o profeta Isaías. Como nós falamos, a religiosidade ela foi combatida tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, de fato, a religiosidade é um dos inimigos da cruz de Cristo. Hoje eu quero pensar com vocês, trabalhando ainda dentro dessa linha,
dentro desse tema, Inimigos da Cruz, só que hoje parte 2. E eu quero então ler com vocês um texto que encontra na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Vamos ler a Palavra de Deus? Diz o seguinte: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Muito bem, então nós temos aqui a base para a segunda mensagem, né, do Inimigo da Cruz, né, Inimigo da Cruz parte 2, que é sobre a idolatria. Lembra? Deus nos criou para a intimidade, mas infelizmente Satanás tem levado muitas pessoas a não olhar para Cristo e ter uma vida de religiosidade. Queridos, Deus na verdade ao nos criar, Ele, né, não quer outra coisa de mim e de você a não ser exclusividade. Pensa, né, num homem que casa com a mulher para tê-la apenas de segunda a sexta-feira, sendo que sábado e domingo ela vai passar, né, o final de semana com outro homem. Ninguém casa com essa realidade, pensando, né, nessa situação. Pelo contrário, quando nós casamos, nós queremos exclusividades. Eu entendo que eu sou exclusividade da minha esposa e ela também é minha exclusividade. E a idolatria vai fazer exatamente isso. Olha uma definição interessante sobre idolatria. A idolatria vai além de fazer uma imagem de escultura e tê-la como objeto de culto e de esperança. Idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro e nos leva a não confiar em Deus e nem obedecê-lo. Então, a idolatria ela está muito além de alguém que faz ali uma imagem, né, de escultura ou pinta, né, alguma imagem ali e se prostra diante dela, tendo aquela imagem como objeto de adoração, de culto, de veneração, ou então, né, um objeto onde a pessoa deposita ali a sua fé e a sua confiança. Queridos, idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro. É tudo aquilo que tenta, né, nos fazer a colocar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa obediência em qualquer outra coisa, menos no Senhor. E é sobre isso que nós queremos pensar, né, nessa manhã, sobre essa realidade que infelizmente está inserido, né, em várias situações, em várias realidades, onde às vezes nós nem sequer imaginamos. Então veja só, nós vamos observar que em toda a Bíblia, Deus nos chama a atenção para depositarmos a nossa fé e esperança somente nele. Não existe outro Deus além do Senhor. Somente Ele é digno da nossa fé e esperança. E eu queria pensar então com vocês alguns textos da Bíblia. Queria, você que está nos acompanhando, por gentileza, se você puder aí abrir a Bíblia no Salmo 115, olha o que diz o Salmo 115, verso de 1 a 11. Diz o seguinte: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunto às nações, onde está o Deus deles? A resposta vem: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitas por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta.
Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Olha só a continuação do texto. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Olha que texto, isso aqui, querido, é um dos vários textos na Bíblia que nos convida a colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, somente no Senhor. Mais uma vez, Deus está aqui chamando a atenção para essa realidade da exclusividade, de nós colocarmos a nossa fé e esperança somente nele. Porque o texto está dizendo aqui que as nações ímpias, as nações pagãs, veja só, a confiança delas, a esperança delas, estava nos ídolos, obras feitas por mãos de homens, que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não viam, tinham nariz, mas não sentiam o cheiro, tinham ouvidos, mas não ouviam nada, tinham pés, mas não andavam, mãos, mas não apalpavam. E o texto vai dizer que torne-se semelhante a esses ídolos, a essas imagens, todos aqueles que os fazem e neles confiam. Olha que coisa interessante, e ele vai nos chamar a atenção aqui, para nós depositarmos a nossa fé e nossa esperança em quem? No Senhor. Olha, eu vou ler mais uma vez, novamente, o versículo 10 e 11, o 9, o 10 e 11, olha só, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confie no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Veja o Salmo 116, de 1 a 7. Olha que texto lindo. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Olha só que interessante. A súplica do salmista era dirigida a quem? A Deus. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então, olha só, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Queridos, que texto extraordinário, que palavra abençoada nós acabamos de ouvir agora, onde, de uma forma muito profunda, o salmista está aqui expressando o quanto a fé dele, a esperança dele estava depositada no Senhor. Tanto que ele vai dizer que ele estava cercado pelas angústias do inferno, da morte, e nesse momento, ele vai clamar pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a fé e a esperança do salmista estava em Deus. Mas ainda, um outro salmo muito conhecido, por sinal, memorizado por muitas pessoas, que é um salmo que fala sobre a proteção, que é o Salmo 91, que vai dizer o seguinte, olha que lindo salmo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele, Deus, o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Veja só, querido, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá,
desgraça alguma chegará à sua tenda, em outras palavras, em sua casa, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que salmo extraordinário, onde mais uma vez o salmista está aqui nos convidando, querido, a depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Interessante que o Salmo 91 é um salmo que fala de proteção, mas o Salmo 91 não nos convida a confiar no Salmo 91. Pelo contrário, o Salmo 91, ele foi escrito com o propósito de nos levar a confiar somente em Deus. Lamentavelmente, infelizmente, eu já me deparei com essa cena várias vezes em vários lares, residência, até mesmo em comércio, empresa, de poder chegar ali para fazer uma visita ou algum outro compromisso e chegar lá e encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91, com as páginas toda amarelada e empoeirada. Por quê? Porque infelizmente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por ignorância e cegueira espiritual, as pessoas deixam de confiar no autor do Salmo 91, para colocar a sua confiança no Salmo 91. Querido, o Salmo 91 não vai proteger a vida de ninguém, não vai proteger a casa de ninguém, não vai proteger a empresa de ninguém, a viagem de ninguém. Quem nos protege, quem nos garante de fato segurança, querido, é o Senhor. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele que nos protege, que nos guarda e nos livra do mal. Então, se você, infelizmente, tem esse mau hábito, essa prática errada na sua vida, querido, em nome de Jesus, que Deus possa abrir os seus olhos, e libertar você desse engano, dessa mentira diabólica, de achar que o Salmo 91 vai guardar a sua vida, vai proteger sua vida, vai proteger sua família, a sua empresa. Eu quero te dizer para você que não vai. Mas não vai mesmo, porque o diabo, ele não vai respeitar o Salmo 91, ele respeita, é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus, é a presença de Deus na sua vida, é a presença de Deus na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu comércio. Não vai ser o Salmo 91. E se você está tendo essa prática, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é idolatria, porque você está deixando de confiar em Deus, para confiar num salmo, que foi inspirado pelo Senhor. Mas infelizmente é comum também pessoas às vezes colocar a sua fé, a sua esperança, por exemplo, numa planta. Tem pessoas que você chega às vezes num determinado ambiente e ele tem várias plantas. Espada de São Jorge, comigo ninguém pode, a arruda, e até outras plantas. E aí é comum você ver pessoas cultivando plantas, não pela beleza delas em si, não para que elas viessem, por exemplo, ser usado como medicamento, não como ornamento ou para produção de alimento, mas muitas pessoas cultivam determinadas plantas, achando que aquelas plantas irão defender a pessoa de olho gordo, de praga, de inveja. Tem pessoas que até mesmo colocam sal grosso, colocam alho. Queridos, em nome de Jesus, para com isso. Para de cometer esse erro e se volte para o Senhor. Deposite a sua fé e a esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque se Deus não puder guardar a minha vida, se Deus não puder guardar a sua vida, se Deus não puder guardar a minha família, a sua família, não vai ser sal grosso, não vai ser alho, não vai ser uma espada de São Jorge. Deixa eu só deixar bem claro, não tenho nada contra a planta em si. O problema está em pessoas que deixam de confiar em Deus, que tiram Deus do centro e depositam a sua fé, a sua esperança. Às vezes numa planta,
né, ou em qualquer outro objeto, que vai se caracterizar. Idolatria. Lembra que idolatria é qualquer coisa que tira Deus do centro, que vai nos levar a tirar a nossa fé, a nossa esperança do Deus vivo e único. É comum pessoas, por exemplo, né, também colocar a sua confiança em amuletos. Há pessoas que às vezes carregam, né, algum objeto, sei lá, uma pulseira, um colar, por exemplo, na esperança de que aquilo ali vai protegê-lo também do mal. Queridos, está tudo errado. Está tudo errado. Nós não precisamos de amuleto, nós não precisamos, né, de nada. Nós precisamos, na verdade, é confiar no Senhor, é crer no Senhor, é entender que Ele é poderoso, Ele é capaz de nos guardar e de nos defender. Veja só, lá no livro de Daniel, no capítulo 3, se depois você quiser conferir em casa, vou fazer aqui a narrativa, em função do tempo. Nós vamos observar a seguinte realidade. O que aconteceu? O rei Nabucodonosor, um rei por sinal muito poderoso, rei da Babilônia, um grande império, ele vai fazer uma imagem de escultura de ouro com aproximadamente quase 30 metros de altura. E havia então, na inauguração daquela imagem, o seguinte decreto, que ao som dos instrumentos musicais, instrumentos de som, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem. E então, bem na inauguração, diante desse decreto, editado pelo rei, o que vai acontecer? 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não vão se sujeitar a essa orientação dada pelo rei. E aí, quando chega aos ouvidos do rei, que esses 3 jovens não acataram o decreto feito pelo rei, o rei vai dar a eles então uma segunda oportunidade, já que o rei gostava muito deles, e aí eles vão dizer para o rei o seguinte: olha, rei, deixa nós falarmos uma coisa para o Senhor. O Deus em quem nós cremos, em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, Ele é capaz de nos livrar dessa situação. Porque, queridos, quem não se dobrasse diante da imagem, quem desobedecesse o decreto, a ordem é que deveria ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí então, eles então preferiram morrer queimados a realmente abrir mão de confiar, de manter a fé e a esperança de Deus no Senhor. E eles então vão dizer para o rei: olha, rei, fique sabendo, o Deus em quem nós cremos, em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, Ele é capaz de nos livrar dessa fornalha. Mas fique sabendo, Senhor, que se Ele não quiser, nós não iremos nos dobrar diante dessa imagem. E ali o rei, então, furioso, manda amarrá-los, ok? E manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E o fogo estava tão intenso, o calor estava tão intenso, que os homens que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem ali na fornalha no fogo, morreram queimados, morreram torrados. E quando o rei então vai olhar para a fornalha, para surpresa dele, estava lá Sadraque, Mesaque, Abednego, agora soltos, desamarrados, passeando no meio do fogo e com a presença de uma 4ª pessoa. O rei então manda que eles saiam da fornalha, e ali Deus então vai agora usar o rei Nabucodonosor para honrá-los e engrandecê-los ainda mais no reino da Babilônia. Ah, meus queridos, como nós precisamos aprender com esses 3 jovens, a realmente depositar a nossa fé, a nossa esperança somente em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aqueles jovens não permitiram que nada tirasse Deus do centro da vida deles. Não se dobraram e preferiram a morte, porque a fé e a esperança deles estava somente no Deus vivo e único. Deus possa ter misericórdia da minha vida e da sua vida, e que nós não venhamos nos dobrar diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos problemas que surgem na nossa vida, até mesmo diante das ameaças. Que nós não venhamos abrir mão de continuar colocando a nossa fé e a nossa esperança em Deus, queridos. Sabe, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhando para a palavra de Deus, você não vai encontrar uma única pessoa que depositou a sua fé,
e a sua esperança no Senhor, e que foi decepcionado, e que se frustrou por ter colocado a sua fé, a sua esperança no Senhor. Meu querido, em nome de Jesus, como eu disse ainda há pouco, se Deus não puder nos abençoar, quem será? Se Deus não puder nos guardar, quem é que vai nos guardar? Quem é que vai nos proteger? Mas a palavra de Deus o tempo todo nos convida a depositarmos a nossa fé e a nossa esperança somente no Senhor Jesus, somente no Deus único, Criador dos céus e da terra. E Ele, querido, Ele é verdadeiro, Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra e com as suas promessas. O que nós vamos fazer é confiar na sua palavra, porque Deus não é como homem, Deus não mente. Ele não volta atrás na sua palavra, pelo contrário, Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Eu não me lembro, e creio, não existir nenhum personagem da Bíblia que depositou a sua fé, a sua esperança no Senhor, que o buscou uma postura de humildade, e que saiu frustrado e decepcionado. E tem mais. Todas as vezes que você colocar a sua fé, a sua esperança em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa que não seja o Senhor, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Portanto, precisamos aprender a depositar a nossa fé, a nossa esperança somente no Senhor. Ainda dentro desse tema, inimigos da cruz, tendo como subtema a idolatria, nós temos ainda uma outra situação para tratar com vocês. Nós vimos aqui primeiro a importância de nós depositarmos a nossa fé, a nossa esperança somente no Senhor, o Deus único e vivo. Além disso, em toda a Bíblia, Deus nos chama a atenção para a obediência à sua palavra. Sabe, queridos, são muitas vozes que nos cercam, mas se tem uma voz que devemos ouvir, é a voz do Senhor. Lembra que eu falei para vocês, Satanás, ele se volta para nós, como humanidade, e ele vai fazer de tudo para nos levar a tirar o nosso olhar da cruz, tirar o nosso olhar de Jesus, de ter realmente a nossa fé, a nossa esperança depositada no Senhor. E ele vai fazer de tudo também para nos levar a viver uma vida de rebeldia, de desobediência ao Senhor. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que todo idólatra, ele é um rebelde, ele é alguém que vive na prática da desobediência, porque a idolatria é desobediência a Deus. Por sinal, condenado na Bíblia. Por sinal, se você ler 1 Coríntios capítulo 10, você vai observar Paulo chamando a atenção que as ofertas que eram oferecidas aos ídolos, na verdade, eram oferecidas a demônios. O texto é muito claro em mostrar para nós que por trás dos ídolos, querido, há demônios. Demônios que querem ser adorados, demônios que querem que as pessoas vivam enganadas, vivam se sujeitando às mentiras do inferno, do diabo. Mas, se queremos fugir desse mal, nós precisamos, querido, na verdade, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Porque diante de tantas vozes que temos ouvido, se tem uma voz que nós precisamos ouvir, é a voz do Senhor. Lembra de Gênesis capítulo 3? Deus havia criado o mundo, o universo, cria o planeta Terra, e aí cria ali um jardim chamado Jardim do Éden, e depois que ele cria todas as coisas, ele vai então agora criar o homem, e depois vai fazer uma companheira para o homem. Então nós temos aqui o primeiro casal, Adão e Eva, que foram feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Criados por Deus, onde Deus não apenas deu a razão para eles, mas Deus também deu o livre-arbítrio. Em Gênesis 3, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter a seguinte realidade. Deus vai chegar para Adão e Eva e dizer para eles, olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela, e nem toque nela, porque senão vocês vão morrer. Muito bem. O que nós temos aqui no primeiro momento? A voz de Deus, a palavra de Deus sendo lançada. Mas aí vem depois o diabo.
E o que ele vai dizer? Vai dizer o seguinte: olha, Deus disse, olha só, lançando dúvida, Deus disse que se vocês comerem do fruto vocês morreriam. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Olha, mentindo. Pelo contrário, o entendimento de vocês vai se abrir e vocês serão como Deus. O que acontece? Ele gera, além dele mentir, ele gera no coração de Adão e Eva a insatisfação, o desejo de também querer ser Deus. Querido, Adão e Eva não foram criados para serem Deus, eles foram criados para se relacionar com Deus. Eles eram a imagem e a semelhança de Deus, mas eles não eram Deus, e Deus não nos criou para sermos deuses. Mas aí o que nós temos aqui? A voz de Deus, a palavra de Deus sendo lançada. E Satanás também vem, né, e fala, e ali é ouvida a voz dele, e ali é ouvido a palavra dele. E infelizmente, Adão e Eva, na liberdade deles, eles preferiram não ouvir a voz de Deus. E eles vão então comer do fruto, vão desobedecer o Senhor. E aí depois então vai vir as consequências na vida deles. Entre elas, a morte física, a morte espiritual, que reflete no vazio que o homem sente no seu coração, e o homem está caminhando em direção à pior das mortes, que é a morte eterna. Tudo isso por causa da desobediência. Tudo isso por causa de não darem crédito à palavra de Deus, à voz de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos estar atento à palavra de Deus. Como eu falei ainda há pouco, em todo tempo, a Bíblia nos chama atenção para a importância de nós obedecermos a palavra de Deus. Veja o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia vai mostrar então para nós aqui de uma forma muito clara, querido, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas está diante de nós, queridos, fazermos a vontade plena, soberana, absoluta de Deus, que vai nos levar a essa realidade de experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável, ou termos que experimentar a vontade permissiva de Deus. Lembra do livre-arbítrio? Deus nos deu o direito de escolha. E se nós escolhemos não ouvir a voz de Deus, se nós escolhemos não obedecer a Deus, querido, Deus então Ele vai permitir que venhamos então, tomar as decisões que nós quisermos. Mas nós sabemos onde essa história vai parar. Nós sabemos as consequências que vêm na vida daqueles que não ouvem a voz de Deus. Pelo contrário, que rejeitam e até desprezam a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39, vai contar uma história muito interessante. De um jovem, que na Bíblia ele é chamado de José do Egito. Esse jovem, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, de uma forma injusta, cruel, covarde, ele chega no Egito e ali ele é vendido, na condição de um escravo para Potifar, que é o chefe da segurança de Faraó. E ele então vai administrar ali a casa, aliás, ele vai chegar na condição de um escravo, depois Potifar, vendo que tudo que José punha a mão, Deus prosperava, Deus abençoava, então Potifar vai colocar José como então governante, o mordomo da casa dele, aquele que vai administrar todas as coisas na casa de Potifar, menos a esposa dele. Muito bem. A Bíblia vai dizer que José, querido, ele era bonito de porte e de rosto. José era um rapazão bonitão, boa pinta, um galã. E a mulher de Potifar, então, observando a beleza de José, ela vai então agora sentir atraída e ela vai desejar deitar-se com José. E se você olhar para a palavra de Deus,
no livro de Gênesis, capítulo 39, você vai observar a Bíblia dizendo que todos os dias aquela mulher, ela então assediava José. Deita-te comigo. E qual a resposta de José? De maneira nenhuma. Potifar, meu dono, me colocou sobre todas as coisas, menos sobre você. E quero te dizer mais, isto é pecado contra o meu Deus. E ele então, resistindo ali às investidas daquela mulher, um dia ela vai armar uma situação, para que José então pudesse ir para a cama com ela. Mas José, ele foge do pecado. E detalhe, por ele ter fugido daquele adultério, por ele ter obedecido a Deus, por ele ter honrado a Deus, por ele ter dado ouvido à voz de Deus, ele vai parar na prisão. E da prisão Deus o tira e coloca como vice-governador do Egito. Sabe, meus queridos, para José do Egito, obedecer a Deus estava acima dos seus desejos e realidade, onde ele estava inserido. Na vida de José do Egito, Deus ocupava um lugar de honra, e ele não deixou nada e nem ninguém ocupá-lo. Se não queremos, querido, dar lugar a esse inimigo da cruz, que é a idolatria, nós não podemos deixar de depositar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Se queremos, queridos, não sermos vencidos por esse inimigo da cruz, que é a idolatria, nós não podemos abrir mão, nós não podemos negociar a nossa fidelidade ao Senhor. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos observar o seguinte, olha a seguinte realidade que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus tiveram algo em comum. Eles não negociavam a fidelidade deles ao Senhor. E essa é a minha esperança, querido, que nós possamos continuar depositando a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Que nós possamos continuar obedecendo a Ele, a despeito da vontade da nossa carne, a despeito da nossa inclinação para o pecado, independente das circunstâncias, das tentações que estão à nossa volta, que nós não venhamos abrir mão de confiarmos no Senhor, de depositar nossa fé nele, de obedecê-lo. Porque se nós fizermos isso, fatalmente, nós estaremos então dando lugar a esse inimigo da cruz, que é a idolatria. A palavra de Deus nos convida, no Salmo 46, dizendo o seguinte, Salmo 46, versículo 1, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Apocalipse 2:10, a Bíblia vai nos dizer, no finalzinho do versículo, ser fiel a Deus até a morte, e receberá a coroa da vida. Que Deus possa ter misericórdia da minha vida e da sua vida, que possamos abrir os nossos olhos para tantos inimigos da cruz, que estão aí de alguma forma tentando nos seduzir, tentando nos tirar do nosso foco, que é continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Já falei aqui em outras ocasiões, e vou voltar a repetir o que eu tenho falado em várias oportunidades. Queridos, desses 31 anos de convertido que eu tenho, todas as pessoas que eu vi abandonando a fé em Cristo, deixando de obedecer o Senhor, deixando de confiar no Senhor, foram pessoas que tiveram algo em comum. Elas deixaram de olhar para a cruz de Cristo. Elas deixaram de olhar para Jesus. E a minha expectativa, a minha esperança é que nós possamos, como Apocalipse 2:10 diz, que possamos ser fiéis ao Senhor, queridos, até a morte. Que nós não venhamos negociar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa obediência ao Senhor. Não deixe a idolatria entrar na sua vida. Não permita que nada e nem ninguém venha ocupar a centralidade que na verdade pertence ao Senhor. Queria orar pela sua vida, que Deus possa realmente nos ajudar. Creio que temos ainda uma longa caminhada pela frente, mas que possamos chegar no final da nossa carreira, como diz o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queria orar pela sua vida. Se você puder, onde estiver, me acompanhar nessa oração, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento.
Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, Pai, da Tua palavra. Deus, obrigado por mais uma vez, Senhor, nos advertir, Pai. Senhor, chamar a nossa atenção, Pai. Ó Deus, para esta realidade, Pai, que tem sido cada vez mais presente, ó Deus, na vida das pessoas, nas religiões, nas igrejas, ó Deus, onde nos deparamos com vários inimigos da cruz, Pai. São várias situações que Satanás tem criado, ó Pai, para nos levar, ó Deus, a tirar o nosso olhar de Jesus, tirar o nosso olhar da cruz, ó Deus amado. Pai, nos ajude pela Tua misericórdia a não entrarmos pelo caminho da religiosidade. Senhor, nos livra, nos guarda de entrar pelo caminho da idolatria, Senhor. Ó Deus, nos ajude a não deixar que nada e nem ninguém venha ocupar o lugar que é devido ao Senhor, Pai. Que de fato nós possamos dar a centralidade da nossa vida ao Senhor, que tudo, ó Pai, que viermos fazer nessa vida, Pai, ó Deus, possa estar de acordo com a vontade do Senhor, Pai querido. Senhor, nos ensina, Pai, a confiar plenamente no Senhor, Pai querido, a ponto de descansarmos, como diz a Tua palavra, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, devemos, ó Pai, apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, ó Pai, através da oração e da súplica e com ações de graça. Senhor, nos ensina mesmo, Pai, não só, ó Deus, compartilhar a nossa vida, Pai, as nossas necessidades ao Senhor, Pai, mas também nos ensina a confiar no Senhor, Pai. A Tua palavra nos diz, se nós agradarmos do Senhor, o Senhor vai realizar os desejos do nosso coração. Se nós entregarmos nosso caminho ao Senhor e confiar no Senhor, o Senhor tudo fará, Pai. O Senhor é um Pai maravilhoso, o Senhor é um Pai presente, o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai poderoso. Tua palavra nos diz que para o Senhor não há nada impossível, Pai, não há nada difícil. O Senhor é aquele que é capaz de trazer à existência, Pai, aquilo que não existe. Meu Deus, o que são os nossos problemas, o que são as nossas necessidades, ó Deus amado, diante do Teu poder, ó Deus, onde o Senhor, apenas pelo poder da Tua palavra, o Senhor criou o universo, o Senhor criou o mundo, Pai. Pai, nos ajude, Pai, a confiarmos somente no Senhor, até porque, Senhor, se nós não confiarmos em Ti, ó Deus, se a nossa fé, a nossa esperança, Pai, não for totalmente depositada no Senhor, Pai, em quem nós iremos confiar, Pai? Se o Senhor não puder, Pai, agir em nosso favor, se o Senhor não puder nos proteger, se o Senhor não puder nos abençoar, Senhor, quem será, meu Pai? Oh Deus, em nome de Jesus, nós temos que sim, Pai, fazer a nossa parte, Pai. Aquilo que o Senhor nos capacitou a fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Mas nos ajude, Pai, a confiarmos plenamente no Senhor, confiarmos plenamente na Tua palavra, Senhor. Nos livra, Pai, de ficar dando ouvido a outras vozes que não é a do Senhor, Pai. Nos livra, meu Deus, de entrar pelo caminho da desobediência, da rebeldia, meu Pai. Oh Deus, tenha misericórdia dessa maldição na nossa vida, Pai querido, essa maldição da idolatria, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, da minha família, da Tua igreja, do Teu povo, das pessoas que nessa hora, Pai, estão, Senhor Jesus, também participando dessa oração. Deus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, ó Deus amado, a nossa cidade, Pai. Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, seus negócios, seu comércio, a sua empresa, e que de fato, a sua fé, a sua esperança, a sua obediência esteja totalmente voltada para o Senhor. Querido, logo mais à noite, às 19 horas, estaremos aqui de volta ao templo, onde nós vamos ter aqui o culto presencial e também, ao mesmo tempo, vai estar sendo transmitido através das redes sociais. E você é o nosso convidado para estar conosco, seja presencialmente aqui na igreja ou então aí onde você estiver nos acompanhando, tá ok? Deus abençoe sua vida, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.